tíbia, no seu jeans, na sua bota. E ela foi quebrando. E foi até a máquina. E disse assim para mim: não tem educação, não é? Aí eu disse: por quê? Vai gritando assim, é com qualquer um? Nisso entra um rapaz, também bonitinho, só que mais velho que ela. Mais velho que ela, ele entra todo arrumadinho, e ele diz: você pensa que eu vou estacionar meu Mercedes em qualquer lugar? Bom, tudo que tem de ruim no meu ser, tudo aquilo que minha mãe tentou consertar e não conseguiu, subiu em uma grande onda incontrolável. E eu disse para ele: isto é o sinal, o modelo, o paradigma da classe média paulistana, reacionária, conservadora, autoritária e violenta. Você é uma abominação política. A moça, depois de um instante de perplexidade, virou e me bateu. Nossa! E eu disse para ela: você é uma abominação ética. Aí, com tanta abominação, o cara achou que eu tinha abusado. Então ele disse para mim: sua velha feia. Aí eu disse para ele: é o seguinte, a idade que eu tenho é natural. A velhice é um dado da natureza. Transformar a minha velhice, que é um fato, um dado, num xingamento, é porque você é uma abominação cognitiva. Aí os dois se olharam e foram embora. Porque se ficasse mais um pouquinho, acho que eu batia neles. Então, eu estou contando, eu falei da observação do meu amigo e estou contando esse caso porque eu levei dias para me refazer desse episódio. Eu levei muitos dias, porque o grau da violência que foi, né? E o fato de que a gente convive com isso ininterruptamente, né? Então, que São Paulo, porque eu tenho viajado muito pelo Brasil, mas igual a São Paulo não há, é uma coisa sinistra a cidade de São Paulo. Não é nem o estado de São Paulo, é a cidade de São Paulo. É uma coisa de uma violência extrema. E essa violência, ela está cristalizada, historicamente cristalizada, e ela está historicamente reforçada na situação atual. Ou seja, a sociedade brasileira, no seu conjunto, é uma sociedade autoritária. A gente pensa que o autoritarismo é um fenômeno no aparelho de Estado, que é a ditadura. O autoritarismo é um fenômeno social. A sociedade brasileira é autoritária. Ela é vertical, hierarquizada, oligárquica. Ela transforma todas as diferenças em desigualdades e naturaliza as desigualdades. Ela opera com a discriminação e o preconceito de classe, a discriminação e o preconceito religioso, a discriminação e o preconceito de sexo, a discriminação e o preconceito profissional e a discriminação e o preconceito racial. Ela é uma sociedade extremamente violenta e que tem a tendência a situar a violência apenas na região da criminalidade e de não perceber que a violência é toda violação física ou psíquica que você faz contra a natureza de alguém. Olha, é uma sociedade que trata seres humanos que são racionais, dotados de sensibilidade e dotados de linguagem, como se eles fossem coisas. Portanto, irracionais, mudos, inertes e passivos. É o grau máximo da violência.
porque você não reconhece a humanidade do outro. Ora, é essa maneira de configuração da sociedade brasileira que existe, cristalizada e, de alguma maneira, perenizada como forma da sociedade paulistana. A sociedade paulistana, de cima e embaixo, é assim, né? Da classe dominante às classes populares, com o mito de que a violência é a delinquência, a criminalidade. Essa sociedade, assim estruturada, na hora em que ela recebe o impulso neoliberal, isso funciona para ela como a mão e a luva, como a sopa no mel. Por quê? Uma das características mais impressionantes do neoliberalismo é que ele opera pelo encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Seja o espaço privado do mercado, seja o espaço da vida privada. Vou dar um exemplo de alargamento do espaço da vida privada. A mídia entrevista pessoas. Ela entrevista pessoas para saber, tem essas entrevistas que saem nos jornais, nos domingos, aparece na televisão, nas entrevistas coletivas, coisas desse tipo, e a pergunta, são perguntas sobre a sua preferência. Que sorvete você prefere? Que livro você está lendo? Se você está gostando? Qual é a música da sua juventude que você mais lembra, que você mais gostava? Qual é o restaurante onde você gosta de ir? Que tipo de comida você prefere? Ou seja, é colocado no espaço público o universo da intimidade dos gostos e das preferências. E isso se torna a exposição pública da intimidade de alguém. Isso se tornou uma coisa mais natural, mais normal, ninguém percebe. Isso aparece também quando acontece alguma coisa terrível e aos protagonistas do acontecimento. Uma catástrofe, um problema grandíssimo, e vai o entrevistador. E ele não pergunta para os protagonistas do acontecimento o que foi que aconteceu, o que você pensa disso que aconteceu e o que você fez nesse acontecimento. O que você está sentindo? E ele espera que os sentimentos venham. Porque o outro, o protagonista, não tem pensamento, não tem entendimento, não faz uso da razão. É o cara que está entrevistando, é o senhor da mídia, e ele sabe, ele pensa. Então ele pergunta para o outro o que o outro sente e vira para o público e explica o que aconteceu, por que aconteceu. Ele sabe tudo. Ele dá uma versão do acontecimento, independentemente dos participantes do acontecimento. Porque os participantes do acontecimento são reduzidos ao puro sentimento, ausência de pensamento. E ninguém acha que isso é violento, que isso é autoritário, que isso é inaceitável. E funciona assim o tempo inteiro. Então, como é que isso transparece no caso desse encolhimento do espaço público e alargamento do espaço privado? Todo mundo é favorável às privatizações. Quem não sabe que as escolas de primeiro e de segundo grau privadas são muito superiores do que as escolas públicas? As escolas públicas são uma porcaria, todo mundo sabe. Tem professor que não presta para nada. O professor que não tem capacidade e que por isso não foi contratado por uma escola privada, vai para a escola pública. Todo mundo sabe que é isso, a escola pública. Quantas vezes você ouviu isso na esquina da tua casa, na padaria, no açougue, na porta do supermercado? É tranquilo que o espaço privado é superior ao espaço público e que ele ordena, regulamenta e regula esse espaço público para encurtá-lo e encolhê-lo cada vez mais. Então, é nessa ambiência que funciona a sociedade paulistana. Ela leva esses elementos ao cubo. Ela transforma isso numa maneira de viver, numa maneira de pensar e numa maneira de se comportar. E ela vai traduzir isto numa ideologia, entre as várias ideologias que ela tem, depois eu falo da ideologia da classe média aqui, mas há uma ideologia que percorre a sociedade paulistana em todas as suas classes,
que é o que eu chamo a ideologia da ética.